Olá, boa tarde. Pronto, Renan, estamos te ouvindo já. Bom, vocês enxergam a minha apresentação? Positivo. Pode continuar, Renan. Obrigado, deputado capitão Alberto Neto. Gostaria de agradecer o convite para participar desse importante espaço de debate público, de um tema tão relevante para a sociedade brasileira. Gostaria de agradecer também o deputado Saulo Pedroso e o deputado Lucas Ramos, para trazer um pouco a visão do Ministério Público do Trabalho a respeito desse tema. E o objetivo da minha fala é trazer algumas questões que nos causam preocupação do ponto de vista de conceitos que o projeto traz, certo? Então, o primeiro deles se refere à conceituação do que é a plataforma digital no artigo 2º do projeto de lei. O projeto de lei classifica essas empresas como se elas fossem meras intermediárias, e não me parece que é isso que acontece de fato. Quando a gente vai regular algum determinado assunto, é fundamental que a gente consiga espelhar no documento, no texto legal, que trata de estabelecer regras e parâmetros para essas atividades, o que de fato está acontecendo no mundo dos fatos, certo? E me parece que o que essas empresas fazem não é uma mera intermediação entre trabalhadores, entre motoristas que estão oferecendo seu serviço e pessoas que estão buscando essa atividade. O que me parece que acontece no mundo dos fatos é que os clientes dessas empresas, das empresas que são donas, são proprietárias das plataformas digitais, esses clientes estão buscando um serviço de transporte. Serviço de transporte esse que é oferecido por essas empresas, certo? Não é à toa que existe uma opção de avaliar o trabalhador no final da corrida, porque isso tem um objetivo de fazer com que a empresa possa constatar se o trabalho foi realizado de acordo com as regras estabelecidas unilateralmente por essas empresas. E vejam que não é só uma preocupação que o Ministério Público do Trabalho traz em relação a esse aspecto. As próprias empresas, em relação a temas que lhes são caros, elas não se consideram como meras intermediárias. Se a gente verifica no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, a forma pela qual elas solicitam um registro para proteger a sua marca, essas empresas apontam que elas desenvolvem atividade de transporte dentro da classificação 39 do INPI. Então, isso me parece um ponto relevante, inclusive, para a gente conseguir caracterizar de forma adequada o que essas empresas de fato fazem. Um outro ponto que nos traz preocupação em relação a esse projeto de lei em específico é a forma pela qual o trabalho autônomo ele é caracterizado no projeto de lei, e a gente tem isso em diversos dispositivos, mas me parece que a questão central está prevista no artigo 5º. O artigo 5º lista 5 práticas em que as empresas podem adotar na sua relação direta com os trabalhadores, sem que isso permita a caracterização da relação entre o motorista e a empresa como uma relação de emprego. O que esse artigo faz é listar uma série de atividades que, de fato, acabam sendo atividades de controle, mas que criam uma presunção absoluta que não permite a caracterização de uma subordinação jurídica dessa relação. E por que isso nos traz preocupação? Já se mencionou aqui na audiência pública de hoje, inclusive, que esse é um tema que o mundo todo se preocupa e está buscando, de alguma forma, estabelecer regras e parâmetros para regular a atividade desses trabalhadores que atuam por meio de plataformas digitais. Isso tem acontecido em diversos lugares do mundo, né? A Espanha, em 2021, regulou o trabalho de entregadores, criando uma presunção de laboralidade em que, identificado alguns parâmetros de controle dos entregadores, esses trabalhadores são considerados como empregados, a menos que as empresas tenham condição e provem que, na verdade, existe uma outra relação que se dá entre esses entregadores e as empresas. E Portugal, que me parece um caso que é interessante da gente trabalhar com uma comparação aqui,
regulou esse tema em abril do ano passado. Os legisladores portugueses inseriram o artigo 12A no Código de Trabalho português, em que se lista 6 características do trabalho via plataformas digitais, em que, identificado algumas dessas características, se cria uma presunção da existência de um contrato de trabalho entre o trabalhador e a empresa que é proprietária da plataforma digital. E, obviamente, essa inovação legislativa de Portugal, ela dá a possibilidade da empresa demonstrar que, na verdade, essa relação, mesmo com essas características, ela é uma relação distinta de trabalho. Mas esse ônus recai sobre a empresa, que nessa relação entre o trabalhador e a plataforma digital é quem vai ter maior capacidade de demonstrar que ela de fato não está controlando o que o trabalhador está realizando. E por que eu chamo a atenção do artigo 12A do Código de Trabalho de Portugal? Porque dentre essas 6 características que indicam uma presunção de laboralidade, ou seja, que existiria, a princípio, uma relação de emprego entre o trabalhador e a plataforma, o artigo 5º do projeto de lei, ele traz 5 características que afastam de forma absoluta a existência dessa relação de emprego. Então, o que em Portugal, por exemplo, se apresenta como uma presunção relativa da existência de um contrato de trabalho, cabendo à empresa demonstrar que, na verdade, esse trabalho detém uma outra natureza, o que a gente faz no artigo 5º desse projeto de lei é listar 5 dessas previsões e criar uma presunção absoluta do afastamento de uma relação de emprego. Isso também está em outros artigos do projeto de lei. Eu não vou me estender aqui em relação às minúcias, né? Eu trouxe aqui apenas um quadro para ir listando como que isso se dá, né? Tanto no Código Português, que é essa tabela que eu coloquei à esquerda. Doutor Renan, só que o nosso tempo é muito curto. Para concluir as suas considerações. Certo, eu estou concluindo, deputado. E aqui na tabela do meio eu coloquei o que no projeto de lei estabelece no projeto que a gente está debatendo aqui hoje. E para finalizar, além do caso português, eu também chamo a atenção que a União Europeia, agora em março desse ano, aprovou um acordo entre os países da Comunidade Europeia, um acordo provisório também para criar uma diretiva entre os países europeus que vai indicar essa mesma presunção de laboralidade que existe no Código de Trabalho de Portugal, que existe na Espanha, e que, aprovado esse acordo provisório que se chegou na União Europeia, também vai se estender para todos os países do continente europeu. Então, eram essas as contribuições que eu gostaria de fazer. Eu agradeço a atenção e muito obrigado.